Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis. Esse não é o texto principal, mas eu preciso ir nele agora. Porque enquanto as canções estão sendo ministradas, o Senhor falou comigo, eu quero te levar lá no início de tudo. Então, mesmo sentado, mas com toda a reverência, abre comigo lá em Gênesis 1. Se você abrir os amém, se tiver aqui projetado os amém também, diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém? Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora preste atenção. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Palavra do Senhor. Enquanto nós estávamos sendo ministrados no momento da adoração, o Senhor falava comigo sobre o início de tudo. Eu vou falar, eu vou entrar na pregação propriamente dita, mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nessa tarde. Eu quero que você imagine esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que criou o céu por sua causa. Ele não criou a terra por causa do sol, ele criou o sol por causa da terra. Ele criou o sol por nossa causa. E você tem dimensão da magnitude que é o sol? Ele criou a lua por sua causa. Ele criou todos os animais por sua causa. Ele criou a terra por sua causa. Às vezes nós lidamos com Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós reduzimos Deus às nossas experiências. Nós reduzimos Deus às nossas frustrações, mas nós precisamos entender quem Deus é, para que a gente tenha noção real do que é uma aliança com Ele. Esse Deus, Ele criou todas as coisas e foi dizendo assim, isso é bom. E viu Deus que é bom. Mas na hora de criar a mim e a você, na figura aqui de Adão, Ele chamou a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu preciso dizer nessa tarde que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha uma aliança com você. Ele criou todas essas coisas na proporção que Ele criou, só por sua causa. Tem uma canção muito antiga. Só os mais antigos vão conhecer, ou alguém que gosta de música antiga como eu. Que canta assim, eu não vou saber cantar. Se isso não é amor. Já ouviu, Thaís, essa canção? É muito antiga. A estrofe só fala assim, ele fala que Deus criou as coisas, os pássaros, e ele no final fala assim, se isso não é amor. Alguém já ouviu essa canção? Vocês sabem cantar? Não? Se isso não é amor, depois vocês procuram. Mas é isso. Se isso não é amor, nós precisamos nos perguntar então o que é amor? Um Deus todo-poderoso. Um Deus que não precisa da gente para absolutamente nada. Ele é o que é desde a eternidade. Ele não foi criado. Ele cria um sistema chamado galáxia, ele cria o universo, ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria a terra, ele dá a terra para que fosse a nossa habitação. Meus amados, se isso não é amor, o que é amor? Esse Deus é o Deus que quer ter uma aliança com você. Agora eu vou para a pregação. E desde os primórdios da história, se a gente for de Gênesis acompanhando, nós vamos ver Deus fazendo alianças. E os homens a quem Deus escolheu para fazer alianças eram homens simples, como eu e você. Homens cheios de temores, homens cheios de defeitos. O primeiro homem com quem Deus fez aliança foi Adão. E foi o primeiro a quebrar a aliança. Mas já havia um propósito ali, vamos chamar de plano B. O Senhor já sabia que Adão iria quebrar e preparou o cordeiro para que houvesse um resgate da humanidade. Depois Deus escolhe Abraão, um homem simples. Depois Deus escolhe Noé, um homem simples.
E você pode escorrer na Bíblia várias vezes em que o Senhor encontrou homens simples para estabelecer uma aliança. Até chegarmos em Jesus, e é onde eu quero ler para você agora em Hebreus, capítulo 9, versículos 13 ao 15, vai dizer assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Esses que têm sido chamados somos eu e você. Você está comigo? Então, a primeira verdade que eu quero que entre no seu coração nessa tarde é que esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama de forma incondicional, Ele é o maior interessado em ter uma aliança conosco. Para isso, Ele vem fazendo alianças com os homens desde o Jardim do Éden. Mas chega um momento que Ele envia o seu Filho para a nova aliança, para essa aliança que nós estamos debaixo dela. Esse sangue é muito precioso, irmãos. Esse sangue é muito precioso. Quando você estuda sobre aliança, nós observamos que existem alguns protocolos, existem alguns critérios para se estabelecer uma aliança. É porque o nosso mundo ocidental não valoriza aliança. Nós entendemos como contratos. Nós fazemos contratos. E nos contratos há uma cláusula de quebra de contrato. Então, o mundo ocidental está acostumado a quebrar alianças porque eles não sabem. Nós não sabemos o verdadeiro valor de uma aliança. Nós tratamos alianças como contratos. E contratos podem ser quebrados. E por isso nós tendemos, nós como homens e mulheres ocidentais, temos a tendência de quebrar alianças. Isso é verdade, porque só a gente perceber, olhar as estatísticas, o número de divórcios dentro da igreja. Eu nem estou falando do mundo, eu estou falando de dentro da igreja. Porque nós fazemos um contrato. Quando nós entendemos o que é verdadeiramente uma aliança, nós vamos entender que alianças, elas são irrevogáveis. E nós precisamos ter clareza disso. E o Senhor tem clareza disso. Porque Ele não revoga a aliança que Ele faz conosco. Uma aliança é um pacto de unidade, de direitos, de deveres, feito entre duas partes, de comum acordo. Precisa haver um acordo entre as partes para se estabelecer uma aliança. E eu quero falar 5 coisas aqui sobre a aliança. Eu não vim trazer um estudo sobre aliança, embora seja muito interessante nós estudarmos como as alianças eram feitas nos tempos bíblicos. Por exemplo, eles têm vários tipos de aliança, mas uma aliança que me chamou a atenção é a aliança do sal. Quem já ouviu falar daquele ditado que para você conhecer uma pessoa de fato, você tem que comer sal com ela? Vocês já ouviram esse ditado? Por quê? Porque numa aliança de sal, as duas partes traziam seu punhado de sal, colocavam na mesa e misturavam o sal, o meu sal, por exemplo, a Raquel, o meu sal, com o sal da Raquel. Depois dizia assim, agora vamos ver qual que é o meu, qual que é o seu. É possível separar o sal?
Não. Então ali se estabeleceu uma aliança. E para selar aquela aliança, aquelas pessoas, elas comiam, né? Colocavam na boca pitada daquele sal. Então ali eles estavam firmando, selando uma aliança. E existem outras alianças na Bíblia. Porque o termo aliança não era só com Deus, as pessoas faziam entre si. Mas a primeira aliança, onde a gente vê todo um protocolo, vamos dizer assim, Deus dizendo para Abraão o que ele teria que fazer. Qual era a parte dele naquela aliança. Nós vamos ver nesse trecho, mas hoje eu quero trazer para você sobre algumas características da aliança que nós precisamos entender como parte envolvida nessa aliança. Você está conseguindo entender? O Deus Todo-Poderoso que não precisaria ter nenhum compromisso conosco. Ele é tão poderoso, irmãos, que quando ele viu a raça decaindo, ele poderia, como ele quis fazer, né? Exterminar todo mundo, começar a obra do zero. Mas ele resolveu investir em nós. Ele resolveu acreditar em nós. Ele escolheu nos amar apesar de nós. Que amor é esse? A primeira eu já falei, a aliança é inquebrável. Uma aliança não pode ser desfeita. As alianças são feitas de forma voluntária, mas depois que são feitas, elas são inquebráveis e nos submetem a deveres para a conservação da aliança, como declara Gálatas 3,15. Diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, uma vez confirmada, ninguém, repete comigo, ninguém, para você não dormir, ninguém revoga ou acrescenta alguma coisa. Se nós formos no original dessa palavra revoga, está dizendo, por de lado, desprezar, negligenciar, anular, tornar sem efeito, frustrar. Então, se nós traduzirmos aqui o que Paulo está dizendo, ainda que uma aliança seja meramente humana, ninguém pode negligenciar, ninguém pode frustrar, ninguém pode quebrar, ninguém pode tornar sem efeito, ninguém pode fazer pouco caso. Paulo está falando de uma aliança entre homens. Pensa comigo, se Paulo está dizendo que uma aliança, uma vez confirmada, ainda que entre homens, ela não pode ser frustrada, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser colocada de lado, ela não pode ser anulada, ela não pode ser, fazer pouco caso daquilo, muito mais uma aliança com o Senhor. E aí eu volto a falar da nossa cultura ocidental, em que não estamos baseados em viver em alianças, nós estamos baseados em viver em contratos. E contratos podem ser quebrados. E nós lidamos com o Senhor como lidamos com homens. Nos evangelhos nós vamos ver que a palavra do homem deve ser sim, sim, ou não. O que passar disso é procedência maligna. Quantas vezes nós firmamos compromissos com o Senhor que não cumprimos? Quantas vezes no momento de desespero a gente promete coisa que a gente não vai cumprir? Quantas vezes nesse altar, ou no altar da sua igreja, ou na sua casa, você dobrou os seus joelhos e fez um voto ao Senhor? E não fez, e não cumpriu. O momento em que, como pastor, eu vejo mais votos sendo feitos é momento de enfermidade. Se o Senhor me curar, se o Senhor curar minha mãe, se o Senhor curar o meu pai, se o Senhor curar o meu filho, aí vem aquela lista, eu vou fazer, eu vou acontecer, a minha vida. É desse jeito, né, Jesus? É desse jeito. Tudo vai mudar, eu vou deixar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Deus cumpre a parte dele.
a minha vida, a minha casa, o meu dinheiro, tudo teu. Passam-se 3 meses, some dos domingos. Aí o pastor vai perguntar, por que não? Porque eu estou passeando com a família. Desempregado é o crente mais fiel no dízimo, porque não tem para dar. Aí Deus dá o emprego, o dinheiro começa a não dar para o dízimo. Porque não é questão de valor, é questão de fidelidade. Senhor, se você intervir nessa causa, aí você faz a promessa, faz o voto, você faz a aliança. E nós somos especialistas em quebrar alianças. Sabe por quê? No nosso imaginário mentiroso e pecaminoso, está dizendo assim, Deus me conhece. Deus sabe da intenção do meu coração. E é justamente porque Ele sabe da intenção do seu coração que Ele vai nos recompensar segundo as nossas obras. É justamente por isso. Porque Ele sabe que muitos dos nossos votos, dos nossos compromissos, são feitos emocionalmente. E nós não damos conta de sustentar aquilo que decidimos emocionalmente. Eu sempre falo disso. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo sobrenatural de Deus. E eu carrego isso como missão para mim. No mundo em que a incredulidade impera, tem que ter alguém para ser uma voz contrária. Tem que ter alguém para pregar o poder de Deus. E eu falei assim, eis-me aqui. Mas decisões são tomadas racionalmente. Decisões são tomadas pela razão e não pela emoção. Porque nós não sustentamos decisões emocionais. Seja a palavra, a tua palavra, sim, sim. Não, não. Aleluia. Jejum. Quantas vezes nós fazemos um compromisso com o Senhor de fazer um jejum por alguma causa, algum objetivo, e nós não sustentamos aquilo. Na nossa igreja, acho que eu já falei isso aqui, na nossa igreja nós temos uma prática lá, ninguém que está em ministério, né? Não é membro comum, mas ninguém que está em ministério pode jejuar menos que 24 horas. E tem 4 pessoas aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Porque nós temos uma pegada diferente, então se a gente quer mais de Deus, a gente precisa dar mais para Deus. Ninguém no ministério jejua menos que 24 horas. Tem uma galera lá que já está chegando. Acho que nessa semana eu estou indo para 21. Só na água. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas eu os abençoo porque eu quero que eles cresçam mais no Senhor. Só que eu estou contando a nossa experiência, porque essa é a nossa realidade. E muitas vezes chegam irmãos, pastor, eu quero entrar nesse negócio aí. Eu estou sabendo que tem uma galera fazendo jejum e eu quero fazer o jejum. Eu sei como você vai dar conta. Não promete para o Senhor que você não vai dar conta. Não diz para o Senhor, eu vou jejuar 24 horas toda semana, se você não vai dar conta disso. Tem vezes que a gente consegue ter uma facilidade tremenda, mas dependendo da guerra que a gente está, é uma luta. Não é, gente? Haja água de coco, né? Para a gente sustentar as 24. Mas nós não podemos, por causa até da nossa fome. Eu estou dando 2 extremos para vocês. O extremo da quebra no sentido de desprezar, de negligenciar, mas também há, na decisão emocional, há os emocionados, famintos, que querem mais, mas ainda não dão conta de dar mais. Até nisso nós precisamos ser vigilantes, porque até nisso nós quebramos nosso próprio construtor. E aí a gente também fala assim, mas Deus sabia que era a intenção do meu coração. Então, meus irmãos, vamos olhar para o nosso coração e corresponder ao Senhor segundo a medida que nós podemos corresponder hoje e ir crescendo. Crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Quem hoje jejua 24, não começou jejuando 24. Quem hoje está jejuando 21, não começou jejuando 21. Mas o que eu quero dizer é que as nossas decisões emocionais, ainda que sejam pela fome e pela sede, se for emocional, elas não se sustentam. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou estabelecendo com o Senhor. Então, se você faz uma aliança com o Senhor, entenda, essa aliança não pode ser quebrada.
Custe o que custar. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. 2. A aliança requer compromisso e comprometimento das partes. Compromisso é diferente de comprometimento. Compromisso. Quando que nós fechamos a agenda de hoje? Porque ano passado foi bem no início desse ano. Janeiro. Então eu estabeleci um compromisso de estar aqui hoje. Em janeiro. Em janeiro. Eu dei uma palavra que eu estaria aqui. Então eu firmei um compromisso. Eu não vou trazer para cá não. Vou trazer para o encontro com Deus. Ali o negócio ficou estreito. Aqui, hoje eu estou bem. Eu faço parte da equipe que dirige o encontro com Deus do nosso distrito. Eu tinha um compromisso com eles de estar sexta, sábado e domingo lá no sítio com eles. Eu tinha um compromisso. Eu tinha uma agenda, estava reservada aquele final de semana. Eu estava sexta-feira à noite, o pastor Antônio Carlos pregando. Eu sentada na escada. Chegou uma notificação no meu celular e quando eu fui ver, era uma notícia muito, muito, muito ruim. Que me desestabilizou na hora. E eu comecei a chorar ali mesmo na escada. E aí as pessoas acham que nós somos super-homens, né? A Vanessa está chorando. Aí eu fui pro quarto. Graças a Deus o Leonardo estava lá. E a minha vontade, como humana, era ir embora imediatamente. Sabe aquele momento que você fala assim, eu não tenho estrutura para continuar aqui? Se eu tivesse só um compromisso, todo mundo ia entender. Se eu fosse embora naquele dia. Se eu dissesse o motivo da notícia que eu recebi, todo mundo ia entender. Mas eu não tinha só um compromisso. Eu estava comprometida com aquele evento. E eu tive que guardar aquela informação até domingo. Porque eu seria a portadora da má notícia. E eu tive que segurar sexta, sábado e domingo. Quando tudo acabou, eu fui fazer a missão de ser portadora da má notícia. Se você só tem um compromisso, as suas demandas pessoais vão falar mais alto do que o seu compromisso com a igreja, com o Senhor, com o teu secreto. Mas se você tem comprometimento com a aliança que você recebeu, que você estabeleceu com o Senhor, nada vai impedir que você cumpra a sua parte na conta. Ainda que dor, ainda que dê vontade de dizer assim, eu não tenho condições, mas quem é comprometido vai até o final. Tem algumas histórias, né, que falam sobre essa diferença, e uma mais conhecida é sobre a galinha e o porco. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do café da manhã. A galinha, porque o café da manhã americano o pessoal come muito ovos com bacon, né? E a galinha ela é compromissada, porque ela vai lá, bota o ovinho dela serve, certo? Mas o porco ele é comprometido, porque para dar o bacon ele tem que morrer. Então ter compromisso, precisa ter compromisso. Mas além de compromisso, quem estabelece uma aliança precisa ter comprometimento. E às vezes o comprometimento vai exigir a sua própria vida. Amém? Quem tem uma aliança não vive em prol de coisas, mas em prol da aliança. Tudo na vida converge para a aliança que foi estabelecida. Lucas 9, nos versículos 23 e 24, vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a salvará. É Jesus que está dizendo. Sabe o que significa isso? Onde quer que eu esteja, independente do que eu faça, a aliança que eu tenho com o Senhor fala mais alto. Qual é? Isso que eu vou falar também no próximo tópico, mas eu já quero dar esse exemplo. Como é que as pessoas sabem que nós somos casados? Existe uma aliança em um local específico, na mão esquerda. Você precisa dizer que é casado se você estiver com a sua aliança? Não. As pessoas automaticamente te identificam. A pergunta é: o que te identifica como um aliançado com o Senhor? Deus, olha a Deus. Aonde ninguém te conhece, o que te identifica como um aliançado com Jesus? Porque quando eu tenho uma aliança, eu vivo em prol dessa aliança. Jesus morreu por causa dessa aliança. E morte de cruz. Jesus foi humilhado por causa dessa aliança. Jesus foi crucificado, Jesus apanhou, Jesus foi torturado por causa dessa aliança. E o que te identifica como um aliançado? Quando você sai do ambiente da sua igreja, quando você sai do ambiente dos seus amigos, o que te identifica? Tem uma mulher, e agora eu vou pegar no pé das mulheres. Tem uma mulher no Instagram, não sei quem é, não sei o nome, eu só vejo assim, sabe quando passa? Eu acho que eu nem sigo e nem sei por que aparece pra mim. Mas as mulheres já devem ter visto. Ela bota assim, uma inteligência artificial de uma ovelha. E ela bota assim: ovelha não vai à praia. Já viram isso? Ovelha não tira fotos de biquíni. As mulheres já viram? É até engraçado, né? Acho engraçado, porque a ovelhinha até que é bonitinha, e a ovelhinha está lá malhando, aí bota assim: ovelha não malha assim, ovelha não vai para a praia desse jeito. Tem para homens também, eu já vi. Procura lá que você vai ver a ovelhinha bonitinha, mas com uma mensagem poderosa sobre padrão de comportamento cristão. Porque se tem alguém dizendo isso na internet, é porque tem pessoas que na internet estão tirando fotos. Ovelhas que estão tirando foto assim, de biquíni. Tem ovelhas, e aí, a minha mensagem é para a igreja, né? Eu tenho que falar para a igreja. A minha mensagem sempre é para a igreja do Senhor. Quase nunca eu vejo mensagem para quem é de fora. Mas às vezes a gente está olhando. Jesus, por que eu estou dizendo isso? A gente está olhando o comprimento da saia da irmã, porque está curta. Mas a gente não vê quando a saia está comprida, mas está arrochada. Teu corpo, irmã, não foi feito para ser marcado. Teu corpo foi feito para ser guardado por teu marido. E às vezes para a igreja a gente vem tudo bem, mas no shopping. Eu não sei realmente por que eu estou dizendo isso, mas o que eu quero só que você entenda é que onde você estiver, você precisa ser identificado como alguém que é aliançado com Jesus. Eu falei da roupa, mas eu posso falar das palavras. Tem uma miséria dentro da igreja evangélica brasileira, é o tal da fofoca. Jesus amado. E as pessoas lidam com isso como se fosse normal. Isso não nos identifica como aliançados com Jesus. Eu acho que eu vou até pregar isso lá na igreja. Porque é uma luta constante, irmãs. O que nós temos proferido? Ah, pastora, eu não faço fofoca, mas será que você murmura demais? Será que, em vez de olhar para o teu Criador, você só está olhando para as circunstâncias? E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. A sua vida pode ser a melhor, você pode estar vivendo o melhor momento. Nada, em momento algum da nossa vida,
é permanente. Assim como existe dia e noite, a vida é cíclica. Existirão dias e existirão noites na sua vida e na minha vida. Ninguém vive só no dia. E às vezes, por causa da nossa murmuração, as noites estão sendo mais longas. E a murmuração também não nos identifica como aliançados com Jesus. Mas o Senhor, Ele não quebra a parte dele na aliança. Deuteronômio 4:31 vai dizer: porque Deus misericordioso é, o Senhor teu Deus não te deixará, nem te destruirá, nem esquecerá do pacto que teus pais lhe jurou. Aqui está sendo dito para o povo de Israel. Mas nós entendemos que a partir da nova aliança, nós nos tornamos herdeiros como o povo de Israel. Então essa palavra hoje é para mim e para você. Porque o Senhor não volta atrás da sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A terceira característica de uma aliança, ela é acompanhada por algum sinal, um selo. Lembra que eu falei do sal? Quando se misturava o sal, cada um colocava na boca uma pitada daquele sal misturado, porque era um selo. Toda aliança tem um selo, um sinal. Trazendo de novo para a nossa realidade humana, eu sou identificada pela aliança que eu carrego, aliança física. Isso me identifica como casado, certo? Nós vamos ver em Gênesis 9, Deus fazendo uma aliança com Noé e colocando como sinal o arco da aliança. Não é arco-íris não, tá, irmãos? É o arco da aliança. E toda vez que nós olhamos para o céu e vemos o arco da aliança, lembramos da aliança que Deus fez com Noé. E o que é aquele selo? Para que serve aquele selo? O que Deus disse com aquele selo? Fala! Que não iria mais destruir a terra com água. Quando Deus fez a aliança com Abraão, o selo que ele deixou em Abraão foi a mudança de nome. A partir de agora você não chama mais assim, você vai chamar Abraão. Não é mais Abraão, é Abraão. Então, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, existe um sinal, um selo. Como nazarenos, nós acreditamos na purificação do coração. Quando nós estamos aliançados no Senhor, o nosso coração é purificado. É o selo do Espírito em nós. E não tem como viver mais a mesma vida. A diferença, irmãos, é que nós vivemos como se o coração já tivesse, mas às vezes não está. Porque o selo do Espírito em nós, ele é interno, mas ele se manifesta no externo. Davi já orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Talvez essa deva ser a nossa oração. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Porque um coração puro vai te dar olhos puros. Um coração puro vai te dar lábios puros. Um coração puro vai te dar ouvidos puros. E se qualquer um desses órgãos está contaminado, porque Jesus vai falar que os nossos olhos são a candeia do corpo, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas os olhos só vão ser bons se o coração for puro. Esse é o sinal. Esse é o sinal onde nós manifestamos essa aliança. 4. A aliança de Deus consiste inteiramente na concessão de bênçãos.
Quem é aliançado com o Senhor vive debaixo de bênçãos. E essas bênçãos são geracionais. O que significa que a partir do momento que eu estabeleço uma aliança com o Senhor, não sou eu apenas a beneficiada, os meus filhos serão beneficiados. Os meus netos serão beneficiados. Então vale a pena ter uma aliança com o Senhor. Em Isaías 59, 21, ele vai dizer: quanto a mim, esse é o meu pacto, diz o Senhor. O meu espírito estará sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão da sua boca, nem da boca dos seus descendentes, nem da boca dos seus descendentes dos seus descendentes, diz o Senhor, agora e para sempre. Quando nós estabelecemos uma aliança, toda a nossa geração é abençoada. Quem quer ter seus filhos abençoados? Amém. Eu sou muito ruim de nome, mas tem dois personagens nos Estados Unidos, dois homens, e que fizeram um estudo da genealogia desses dois homens, que eram contemporâneos na época em que nasceram, e fizeram uma pesquisa da descendência desses homens até os dias de hoje. Se eu não me engano, isso tem mais de 100 anos. Então, visitaram realmente as gerações, ok? Um homem, ele morreu na prisão, sem conversão, fez muita coisa errada. E estudando a descendência desse homem, eles observaram que todos os seus descendentes, eles não tiveram futuro. Não se tornaram pessoas relevantes. Não necessariamente seguiram o caminho de crime daquele homem, mas não se tornaram pessoas relevantes. Pegaram outro homem, esse crente é famosinho, porque eu não vou lembrar o nome dele agora. O Jonathan Edwards. Esse velho romântico. Oh, Jesus, obrigado. Se você botar o nome dele na internet, você vai ver esse estudo. E observar que, por ele ser um crente levantado, fiel a Deus, muito usado no Espírito Santo, comprometido com o Senhor, toda a descendência dele foi abençoada. Tem um número grande de médicos, de advogados, de políticos bem-sucedidos nos Estados Unidos. Esses homens, eles não viveram para ver a descendência. Mas se eles tivessem tido, será que aquele homem que morreu numa cadeia, morreu nos seus pecados, se ele soubesse o que aconteceria com a sua descendência, será que ele teria continuado nessa vida? Você não estará vivo daqui a 100 anos, mas terá uma geração sua vivendo daqui a 100 anos. E o que você fizer hoje vai reverberar na vida deles daqui a 100 anos. Não é decisivo porque nós temos livre-arbítrio, mas a bênção do Senhor acompanha as nossas gerações. E por fim, a quebra de aliança. Eu falei 4 coisas para o estabelecimento, os benefícios de uma aliança, certo? Agora o 5º é as consequências de uma quebra de aliança. Porque eu preciso que você pense a partir desse momento que seu relacionamento com Deus e com os homens não pode ser mais baseado em contrato, mas em aliança. Uma das consequências que a quebra de aliança traz é a perda de comunhão com Deus. João 15, versículo 6, Jesus vai dizer assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara secará. Os que colhem, lançam no fogo. O ramo que dá fruto, ele poda para dar mais fruto, mas o ramo que não dá fruto, que não permanece nele, ele come. Nós permanecemos no Senhor por meio da nossa aliança com Ele. E o Senhor leva muito a sério essa aliança.
precisamos permanecer no Senhor, senão seremos cortados. Hebreus 10, 26 e 27 vai dizer: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que se já havia punição para quem estava no tempo da lei, não podemos nos enganar. Muito mais será cobrado de nós que estamos profanando, nós não aqui, mas nós seres humanos desse tempo, profanando o sangue da aliança, ultrajando o Espírito Santo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele diz no versículo 31. No Antigo Testamento, as punições às vezes vinham na hora. No Novo Testamento também. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira. Às vezes eu brinco lá na igreja que se acontecesse isso no nosso tempo, eu acho que quase não existiria mais crentes. Mas por não vermos punição, e eu não sou profeta do caos, mas a gente não pode nos isentar de que Deus é justiça. Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. E em que em algum momento nós vamos prestar contas daquilo que estamos fazendo.